Boa noite, meu povo. Haja coração para hoje. Enquanto vocês entram, eu vou ler um trechinho aqui de um livro. Monge é um estado de consciência, não um voto ou uma promessa. É uma palavra que vem do grego monos, que significa um. A única pessoa que pode trilhar o seu caminho, você. Ela fala da presença de si mesmo, do recolhimento, do encontro consigo. Na verdade, mais profunda, monos é também a descoberta de que a mesma única energia sustenta e permeia todas as coisas em expressões infinitas. Certamente você já sentiu isso algumas vezes, um momento de profundo significado. Todo o resto some, a mente silencia-se e sobra apenas a sensação de conexão com algo muito maior. Um pôr do sol inesquecível, uma criança recém-nascida no colo, abraçar uma árvore. Naquele momento você era monge, monos, unido a tudo. Como fazer essa sensação voltar? Onde estará o manual de instruções do ser humano? Gente, aqui ó, um trechinho do livro do nosso super convidado de hoje, Satyanata, que nós estamos chamando carinhosamente de Sati. E eu já vou, deixa eu ver aqui, Armando já está aqui. E Sati também, já vou convidá-los, já vou chamá-los aqui para a nossa conversa. Gente, dessa live para todo mundo que vocês acharem que precisa ouvir o que o Sati tem para falar. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, muito obrigado por me receberem. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Sati? Boa noite a vocês que me convidaram com tanta amorosidade, Rafael, Armando, e boa noite a quem nos assiste. A gente vai tentar falar de coisas inéditas, sabe? Porque a caminhada espiritual ela é uma mistura de coisas conhecidas, há 1000 anos conhecidas, que a gente sabe que devia fazer, mas ainda não fez. É verdade. Isso misturado com coisas novas que realmente causam expansões de consciência muito interessantes na mente. Interessante você falar isso. Eu pensei isso hoje. Falei, gente, a gente sabe de tanta coisa que precisa ser feita e por que a gente não faz, né? Muito bacana isso, muito legal. É verdade. É tão interessante esse ímpeto, porque às vezes a gente fala assim, vou para a praia, mas falta gasolina. Da mesma maneira que a gente fala, vou ser uma pessoa melhor, mas amanhã. Tem até um santo católico, ele tem uma oração famosa, ele falou, ai, Deus me ajuda a ser alguém muito, muito santo, muito especial, mas não agora, depois. E isso é muito da natureza humana. E tem a ver com o fato de que a gente é disperso, a gente tem um grande poder dentro de nós, mas em geral a gente coloca um pouquinho desse nosso poder em cada coisa. E elas frequentemente são contraditórias. Então a gente quer comer aquele bolo gigantesco cheio de chantilly e ser magro. E essas contradições que a gente vai tendo, na verdade, elas são normais no processo da gente ir crescendo. Mas qualquer pessoa que você já encontrou que é interessante é uma pessoa que um dia tomou decisões. Porque essas decisões, elas colocam a gente no movimento, no caminho. E a gente vai falar de movimento aqui hoje. O movimento não pode ser errático, não pode ser perdido, não pode ser caótico. O movimento verdadeiro acontece quando você se foca numa direção, que depois pode ser mudada e mudada de novo. Mas existe uma decisão de agora eu vou para lá. E quando isso nasce no coração, a gente começa a assumir a nossa caminhada. A gente começa a deixar de ser uma vítima do universo e a gente fala, olha, eu resolvi que eu sou quase um carro e quem está pilotando esse carro sou eu. Então eu vou parar de falar que esse carro é mal pilotado porque o piloto da minha vida sou eu. Nossa, perfeito. Muito Perfeito, bom. Sati. Uma ótima reflexão para nós iniciarmos a nossa conversa, né? E falando em caminho, falando em construção da história, deixa eu fazer um relato rápido e aí nós já iniciamos a conversa.
Essa semana faz um ano que eu comecei a meditar, né? Que eu comecei a procurar o caminho da meditação. Né? E nesse processo de encontrar a meditação, ou encontrar aquilo que fizesse significado para mim, em um determinado momento eu encontrei o monge Satyanata, né? E comecei, este que está aqui conosco, e a partir dali eu me encontrei, eu achei o meu caminho da meditação, através da tua oratória, através das tuas meditações. Então a minha história da meditação eu encontrei através de você, por acaso, procurando um dia algo sobre meditação. E a partir disso, a gente gostaria de saber a sua história. Como você encontrou o seu caminho da meditação? Pois é, gente, nem é muito comum eu falar de mim, porque eu acho que cada pessoa é importante. Eu não tenho nada demais. Mas, entretanto, a minha caminhada é incomum. Né? Eu sou uma pessoa comum numa jornada extraordinária. A primeira coisa para eu explicar, eu acho, Armando, eu não tenho nada demais. Mas eu acabei tomando um caminho profundamente transformador. O que aconteceu é que uma criança brasileira assistiu a mesma televisão que vocês, vibrou nas corridas do Ayrton Senna, sabe? Gente, não tem nada demais. Mas havia ali no coração, talvez, uma capacidade que já é de monge, isso sim, muito observadora. Capacidade de concentração e de observar o mundo. E ao observar o mundo, se você deixa o mundo entrar dentro de você, frequentemente a gente sente certas dores, porque o mundo é muito caótico e o mundo é muito cheio de sofrimento. Então eu via a pessoa sofrendo, aquilo me incomodava, eu tinha uma empatia ainda não sábia. Então ela se tornava uma piedade. Ai, que dó daquela pessoa, daquela pessoa, daquela pessoa e de todo mundo. Dó de mim, que é o que qualquer pessoa faz quando está assim confusa. Eu também tinha dó de mim. Eu sou uma pessoa legal, por que minha vida não deu? Então havia um caos, gente. Não é que eu fui meditar porque eu nasci mais em paz. Pelo contrário, eu tinha déficit de paz. Eu precisava da meditação. Urgentemente. Então depois de ir eu estudei exatas, engenharia de computação. Eu fui trabalhar em São Paulo com consultoria de estratégia, de gravata, e aquilo não me saciava, só me dava um vazio maior. E a gente costuma ser guiado, olha que interessante, Rafael, Armando e todo mundo que nos ouve, a gente costuma pensar assim, o que eu vou fazer da vida? E a primeira resposta é, qual é o meu talento, qual é a minha... Então, como eu tinha habilidade em matemática, falei, vou trabalhar com finanças, engenharia, mas eu estava me tornando escravo da minha habilidade. Porque não era o que eu queria ser. Como se eu tivesse um dom de trabalhar com algo específico e eu tivesse acorrentado naquela coisa específica. Então eu tentei trabalhar com isso. Aí quando eu estava infeliz, eu falei, não, eu estou muito triste, eu preciso comprar um carro novo. Não, estou muito chateado, eu preciso mudar de empresa. Eu preciso ganhar mais, preciso trocar de namorada. E todas essas coisas foram revelando um vazio interno muito profundo. E ele foi tão desesperador, Armando, que eu comecei a buscar coisas de profundo autoconhecimento, de silêncio. E quando eu estava na simplicidade, na presença de algo muito evidentemente verdadeiro, distante do caos daqui, fosse um retiro na natureza, fosse as palavras de alguém muito sábio, fosse uma meditação gostosa, que eu ainda nem sabia meditar direito, vinha algo que eu sentia, isso é verdadeiro, e a sociedade é um monte de ilusões. Depois eu descobri que não é bem assim, mas já explico. Então eu fui em busca dessa verdade. Eu procurei na internet onde comprar livros sobre meditação. Comprei um livro chamado Dançando com Shiva, que veio de uma livraria distante. Eu li, falei com o autor e acabei indo passar tempo num dos monastérios mais sérios do mundo. Eles têm 2.200 anos de tradição. Aí eu fui lá, aprendi meditação. Tive momentos profundos de realmente encontrar algo dentro de mim que aí eu gostava de ser. Muito diferente do que eu imaginava. Achei que eu ia chegar lá e meditar o dia inteiro. A gente meditava até o sol nascer e depois trabalhava muito. Muito. Assim, você veio atingir iluminação? Parabéns. Está aqui uma enxada. Vamos capinar.
Nada Mas de vida mansa. eu dirijo a trator, eu sei operar trator, aprendi lá com ele, ordenhar as vacas, né, colocar mourão, sabe mourão para fazer cerca? Coloquei muita Sim. cerca. Aprendi que as vacas gostavam muito de comer as roupas brancas, porque elas fugiam do pasto e iam direto no varal comiam as minhas roupas. Enfim, elas preferem do que as roupas de outra cor. Mas esse encontro, gente, o que que acontecia? Ali despido de qualquer luxo, porque eu dormia numa cabana que a gente chama de caverna, ela é feita de alvenaria, uma cabana no meio do mato, sem eletricidade, sem água. Mas ali dormindo naquela cabana, surpreendentemente, eu comecei a ser feliz. Então isso foi me mostrando algo muito mágico. Essa tal de felicidade, ela nasce de uma coerência de você com você. O que acontece com as coisas, os objetos, seja uma Ferrari, seja um computador novo, seja qualquer coisa bonitinha que te alegra, ela pode te levar para uma felicidade dentro de você. Mas não é a Ferrari que te deixa feliz. Tanto que, olha como, quer ver a mágica? Você compra a sua Ferrari. Aí você vai dormir e você não sabe que a sua Ferrari já foi roubada. Mas o último pensamento que você tem antes de dormir é um pensamento feliz. Eu tenho uma Ferrari. O que que isso nos mostra? Não é o objeto. O objeto já foi roubado, já bateu. Mas como você não sabe, você ainda está feliz. Porque a felicidade acontece na consciência, não na matéria. E se a gente souber isso, para que ter a Ferrari? A gente pode mexer direto na consciência para ser feliz. As pessoas, elas buscam coisas muito materiais para, de fato, acharem que serão felizes, né? Então, essa questão de, eu só vou ser feliz quando eu fizer a viagem dos meus sonhos, eu só vou ser feliz quando eu tiver uma Ferrari, eu só vou ser feliz quando eu tiver minha casa. Mas e aí? Depois que você realizar tudo isso, o que vem depois? Né? Na verdade, a gente nunca se satisfaz, né? Porque ao atingir ou não, se não atingir, você fica em busca daquilo e esquece de ser feliz. Rafaela, tem uma coisa muito linda, eu peço licença para te contar. Tem uma frase antiquíssima, sábia, que diz assim: o desejo é movimento e o prazer é pausa. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Quando a gente tem algum desejo, a gente vai. Eu tenho desejo de beber água, eu vou, pego um copo. Eu tenho desejo de comprar uma Ferrari, eu me esforço para ganhar dinheiro. O desejo nos movimenta, então ele não é ruim. Eu só preciso trocar os meus desejos destrutivos por desejos positivos. O desejo cria o movimento. Mas o prazer ocorre na pausa. Se eu vou até aí, até vocês, dou um abraço em vocês, eu tive que me mover pela vontade do abraço. A hora que eu dou um abraço, eu preciso pausar meio segundo para aproveitar o carinho trocado. Então, o prazer ocorre na pausa. Mas o desejo causa movimento. E vocês que trabalham com movimento, todo movimento, ele vem de algo que na Índia é chamado de Ichcha Shakti, que é basicamente desejo. Então, o que acontece? Eu quero ser mais saudável, eu vou movimentar o meu corpo. Eu quero subir a montanha, eu escalo a montanha. Então, o desejo de um estado melhor não é negativo. O desejo não é negativo, mas todo desejo te leva a algum movimento. E aí a minha pergunta é, o que você deseja? Quanto mais você desejar algo saudável e algo de luz, mais o seu movimento será positivo e harmônico. O desejo gera o movimento, e quando você vê, você foi movimentado por esse desejo. Nossa, fantástico. A gente já conversou em algumas lives sobre algo que se aproxima disso que você falou, Sati, porque nós discutimos aqueles alunos que vinham até nós com o desejo de alcançar um objetivo determinado, e quando esse aluno alcançava o objetivo, ele parava, ele desaparecia, ele não dava prosseguimento, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Por que isso acontece? Por que as pessoas elas alcançam um desejo ou aquele desejo não era realmente aquilo que ela buscava, era uma coisa muito superficial? Eu vou te contar uma coisa que talvez choque, tá, Armando? Mas é muito interessante. A maioria de nós não é uno e coeso. A maioria de nós tem tantas partes,
tantos desejos contraditórios, tantas opiniões, a gente mais parece uma assembleia dentro da gente mesmo. Então, isso é fácil de perceber. Quando você, ao mesmo tempo, chega numa sorveteria e você quer todos os sorvetes. Quando você quer, ao mesmo tempo, Sim. acordar bem cedinho para correr e ficar na cama quentinho. Nós temos desejos divergentes, é normal, opiniões divergentes. Tanto que um dos segredos da pessoa ter paz é ela ir coordenando dentro de si para que ainda existam as divergências, mas como riqueza, não como guerra. As minhas partes diferentes têm que ser diferentes numa harmonia de uma dança, de um movimento. Elas vão dançando, uma hora essa se sobrepõe, outra aquela, e não colidindo. O que alguém colide? É aquela pessoa que fala sobre honestidade, honestidade, honestidade e rouba. É aquela pessoa que fala sobre religião, religião, religião e não ama o próximo. Isso é uma pessoa, ela não está mentindo, mas ela tem falta de coesão. Isso traz uma dor profunda. Quando uma pessoa procura vocês, ela tem um desejo. Quero movimento. Quero que meu corpo doa menos. Quero conseguir lidar melhor com esses músculos. Mas aquele desejo, num mar de desejos confusos, simplesmente aconteceu que, impulsionado por uma dor, aquele desejo gritou mais forte. Sim. E aí, assim que a dor diminui, ele perde o impulso. Se essa pessoa, naquele momento, puder fazer o seguinte: nossa, essa jornada me trouxe outro desejo. O desejo de ser harmônico. O desejo de lidar com os meus músculos de uma maneira que eu nunca lidei. Como o meu corpo sendo uma expressão da minha alma. Nossa, esse negócio do corpo ser uma expressão da alma é maravilhoso. Aí cria-se um novo desejo. E vai depender do grau de coesão da pessoa. Porque é como se fosse um mar. Se o mar estiver calmo, aquele golfinho que sobe e faz um salto lindo. Aquele desejo que vem pode te levar para algum movimento. Mas se o mar está turbulento, é tanta onda e tanto chacoalhão que você não consegue ver o que está acontecendo. Então a maioria de nós tem muitos desejos, tem muitas opiniões e tem muitas ideias. E sabe qual é a chave para a gente melhorar? É algo tão bonito, é a simplicidade. Quanto mais você vai falando, olha, eu tinha 500 ideias, eu vou tentar ter 400 hoje. Eu tinha 200 opiniões, eu vou tentar ter só 100. Mas assim, só do que me diz respeito. Esse jejum de opiniões é muito mais importante do que o jejum de comida. E esse jejum de opiniões, de palpites, de preocupações, ele vai te levando para um estado de maior união. Sabe por quê? Porque a união, ela ocorre naturalmente na gente. O que impede a gente de estar unido é que a gente vai acumulando coisas dos outros. Você encontra alguém, a pessoa fala, você viu que absurdo? Aí você responde. Dá vontade de criar um elo com a pessoa, vi que absurdo. E você vai coletando a opinião dos outros, você vai coletando medos dos outros, você pega críticas a você que nem são verdadeiras, mas que grudam em você. Então, gente, é muito parecido com se encher de poeira e tomar banho. Tomar banho é simples. E você fica num estado mais simples que a sua nudez. Complicado é estar cheio de lama, é estar cheio de opiniões, é estar cheio de ideias que não são da sua essência. E aí fica difícil manter o movimento numa direção só. Manter a harmonia do movimento. Então a pessoa desiste. Conseguimos voltar para o centro do tópico? Nossa, claro, com certeza. Agora, Com Sarto, certeza. é interessante que você já entrou aí nessa questão do movimento, e como a gente sempre diz nas nossas lives, que o movimento ele gera movimento no corpo, na vida, na alma, né, em todas as áreas da nossa vida. E muita gente pensa que movimentar ou meditar, fala, não, isso não é para mim não vou conseguir fazer isso. Não, eu acho que é só na próxima encarnação que eu vou fazer. Agora isso não é para mim. E as pessoas acham que para meditar precisa ser um monge. As pessoas acham que para se movimentar precisa de ser um profissional de educação física ou um atleta. Né? Eu já ouvi muita gente falando assim, você se movimenta assim porque você é profissional de educação física. Né? Como se eu tivesse nascido assim.
né? E diante de tudo que eu vivo, eu faço um estudo do movimento, onde de fato eu procuro cada vez melhorar mais. A pergunta é, Sati, vamos jogar aqui para o movimento e para a meditação. É possível a gente ser um pouquinho monge e é possível a gente ser um pouquinho movimento todo dia? Por que as pessoas têm tanta dificuldade disso? Existe algo que a humanidade sempre precisou, que é se espelhar em ídolos e naquilo que está pronto. Por isso que eram inventados os deuses da mitologia antiga, em várias culturas. Então, alguém queria falar de força, pensava em Hércules. Alguém queria pensar em sabedoria, falava em Atena. A gente tem arquétipos, a gente busca arquétipos, porque eles são muito claros no meio da nossa névoa, no meio da nossa nuvem. Então, para eu entender um pouquinho o que é meditação, talvez eu não vá perguntar para aquele meu vizinho que diz que ele medita um pouquinho, mas ele é muito bravo e briga com todo mundo. Eu vou tentar assistir um vídeo de alguém que medite muito. Por quê? Porque é mais claro entender quando você vê um exemplar pronto. Mas qual é a armadilha disso? Olhar o que está pronto ignora a caminhada. E a caminhada sempre existe para tudo. Nada aparece pronto, nada. O universo não apareceu pronto, o planeta Terra não apareceu pronto, você não apareceu pronto. Isso, inclusive, é uma grande fonte de compaixão. Você não está pronto. Você está errando? Parabéns, significa que você ainda não iluminou. Está ótimo, faz parte. Você não está pronto, e nem eu e nem ninguém por aqui. Então, isso da gente enxergar os que parecem prontos é para a gente se inspirar. Mas aí existe a caminhada. E essa tal de caminhada, gente, ela é sempre gradativa. E mais bonito ainda, eu como humano, eu posso ser especialista em algo, mas posso ser amador em muitas coisas. Amador é até uma palavra bonita, né? Eu vou amar fazer pequenas coisas. Faço porque amo, não porque é minha profissão. Então, eu posso ser, por exemplo, um atleta amador. Eu posso brincar de ser um alpinista amador. Subo só um pouquinho da montanha, não faço nada sério, mas aquilo já tem efeitos em mim. E alguma coisa eu vou escolher para ser profissional, para que aquilo seja brilhante, para que aquilo eu traga como o meu presente para a sociedade. Posso ser um encanador, posso ser um monge, posso ser um professor e uma professora de movimento. Mas as outras coisas, que tal fazer porque a gente ama? Que tal sermos amadores? Então, ao amar um pouquinho a meditação, você fala, olha, eu nem sou bom nisso, mas eu amo. Que eu sento, fecho os olhos, passo lá 5 minutos, respiro fundo, e quando eu termino, eu gosto mais de ser eu. Ou, eu sou o amador na arte do movimento, mas ao fazer aquele movimento, eu sinto, quando termina, que parece que eu estou menos oprimido pelo mundo, porque o meu peito se abriu, os meus braços alcançam mais longe e as minhas pernas vão me levar a outros lugares. Então, amar o progresso tem uma palavra para isso, linda, que é municiaka. Municiaka. É uma palavra em Shun, uma língua de meditação, que ela significa o seguinte. Municiaka é um tipo de amor, mas ele não é um amor de um ponto específico. Não é a gente amar só essa pessoa hoje. Eu amo toda a jornada dela. Ou melhor ainda, eu aplico municiaka em mim e eu amo a minha jornada. Porque aí eu olho aquele dia lá atrás que eu cometi um engano e eu falo, nossa, que bom que eu cometi aquele engano, eu tropecei ali, porque assim eu aprendi. Eu amo quem eu vou ser daqui a 20 anos, daqui a 1000 anos, como alma. Então, municiaka é você olhar como se você pegasse um livro e você está na página do meio, mas você ama o livro inteiro. Isso é municiaka. Falei muito, hein, gente? Mas... Nossa, não, foi maravilhoso. Só perguntando aqui, inclusive, como que escreve Como se escreve? Vou escrever. Sati, sobre o... Só rapidinho, me perguntaram aqui se a Claro. live vai ficar salva. Vai sim, tá, gente? Vai ficar salva sim, com certeza. Com certeza. Sati, você falou aí, do que você estava explicando para nós, sobre você nessa jornada
em alguns momentos, você tropeçar, você errar, né? E eu acho isso muito interessante porque eu tenho gostado muito de olhar a minha jornada e olhar e até olhar e dizer assim, nossa, naquele tempo o meu cabelo era assim, nossa, naquele tempo eu fazia isso, né? Que interessante, né? E olhar isso com amorosidade, com compaixão, e entender que naquele momento da minha vida aquilo tinha uma representação e hoje, no momento que eu vivo, essa representação ela é de outra forma, eu me expresso de outra maneira, eu converso com as pessoas de outra forma e a gente tem essa oportunidade de crescimento. Mas aí eu te pergunto como a gente lidar com essas questões de julgamento. A gente fez uma live que eu brinquei, que eu contei uma história que era a seguinte, quando a pessoa ela já acorda preparada para o combate, preparada para a luta. Então ela sai de casa já pronta para combater, pronta para reagir, pronta para agredir, né? E muitas vezes as pessoas olham para a tua jornada e olham para você hoje e dizem assim, mas você lembra quando você fazia isso? Você lembra quando você era assim? E como nós podemos ser mais positivos e não ser tão julgadores dessa forma? E menos reativos, né? Menos reativos, né? Você perguntou tantas coisas em uma, eu vou fazer o meu melhor. Deixa eu ver o que eu consigo responder. Aí eu faço isso de vez em quando, Sati. Tem duas maneiras de você olhar para trás e ver quem você era há alguns anos. Se você mudou muito, você pode olhar para trás e falar assim, gente, que horror quem eu era. Nossa, que vergonha. Mas a outra maneira é falar assim, gente, eu mudei tanto, que orgulho, que alegria, que honra, que gratidão de ter mudado tanto, porque vocês não imaginam, eu era um bobo. Então, a gente pode sentir vergonha de quem a gente foi, se está muito distante da nossa consciência de hoje. Mas se você olha com um pouco mais de equanimidade, quanto mais esdrúxula era a pessoa que você era, mais bonita é a sua redenção. E é isso que a gente vive aqui na Terra. A gente está aqui buscando aprender a amar, e sempre é um amor de redimir, de resgatar, de reconectar. A gente não vive só o amor, a gente vive o amor que brilha, mas que tem dificuldade de fluir de maneira permanente. Ele precisa ser reavivado, como se nosso coração nos lembrasse sempre. Bate, 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 bate. E a gente lida com o amor de maneira que não é de pulsos. A gente fala, nossa, amei, 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 não gosto mais. Então, se a gente olhar para trás e a gente falar, nossa, que lindo quanto eu me transformei, a gente tem mais leveza. Essa nossa necessidade de julgar, ela é um vício que vem com o fato de que a mente analítica é muito eficiente. Que parte da sua mente que paga contas? Provavelmente não é a parte que fica contemplando as estrelas do universo. Não dá, eu tenho que pagar a conta, não vou contemplar. Que parte da sua mente que vai lembrar do seu IPVA? Lembrar do número do seu RG? É uma mente analítica. Então essa mente é muito eficaz e muito boa no que faz. E aí ela acaba dominando. Por quê? Porque aparentemente o outro lado da nossa mente, que é o lado contemplativo de observar, está no capítulo do livro, aparentemente não é importante e aparentemente não é urgente. Mas ele é a parte que traz sanidade, espiritualidade, alegria e paz. Então tem uma parte nossa que a mente analítica vai falar assim, vai lá dar um abraço no Armando. Aí eu dou um abraço nele, pronto, já abracei, e agora? Porque ela faz uma checklist. Abracei. Próximo. A parte do outro hemisfério da mente vai falar assim, não, 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 aproveita esse momento. Abraçou, passa um amor para ele, vê se ele se sentiu feliz, olha nos olhos dele, agradece esse momento, pronto, agora continua. Levei meio segundo a mais, mas foi colocada uma energia diferente. Então, a gente fica julgando porque a mente analítica adora analisar. E o julgamento nada mais é do que uma conclusão precipitada. O julgamento é o fim da análise. Não sei se vocês já perceberam. Quando o juiz dá o julgamento, a sentença dele, acabou.
que é diferente de observar. Às vezes vem uma pessoa e eu observo, não é que não julgar é não perceber. Não é que, às vezes vem uma pessoa e eu falo assim, nossa, como essa pessoa é dominada pelo ego. Nossa, que pessoa, como ela fala rápido. Aí minha mente analítica fala assim, ela é chata, né? Eu falo, não foi isso que eu disse. Eu disse que ela demanda muita atenção. Fica quieto. Porque eu estou observando ainda, e vai ter outras qualidades que vão redimir aquela pessoa. Então, assim, ela fala muito, mas ela tem um bom coração. Ela fala muito e não tem um bom coração, mas olha que bom gosto para comprar o sapato. Alguma coisa vai ter. Entendeu? E aí, para terminar algo da resposta da sua pergunta, que é importante, quando a gente está buscando crescer e buscando se transformar e olhando para trás dos nossos erros, eu não preciso olhar muito para trás para ver algum erro meu. Eu posso olhar assim para hoje de manhã. É muito fácil achar. Eu acho que a diferença ocorre quase como a diferença entre alguém que já aprendeu a velejar com o vento e alguém que ainda está remando o barquinho. Então eu cometo erros, cometo enganos, eu olho e falo, opa, errei, ajusta a vela, vamos, pega o vento. E então eu fico bravo, mas eu tento fazer com que dure 4 segundos. Hoje de manhã eu estava conversando com uma pessoa e ela estava muito chateada. Aí eu tentei animar, nada. De novo, nada. Aí eu falei para ela, bom, então se você decidiu não ser feliz hoje, eu não posso contribuir. E a pessoa ficou chocada por alguns minutos, depois percebeu que ela tinha decidido, que ela ia ignorar as coisas boas e se focar nas coisas ruins do dia. É uma opção, eu respeito, mas dá um mau humor desgraçado. Só que eu tenho o direito de me afastar, né? Sim. Então, eu sou um aprendiz ainda constante. É que eu sou um aprendiz que está nesse caminho com muita dedicação. E como eu tento ser relativamente integrado, o meu movimento é sempre nessa direção, ou quase sempre. Então, o meu movimento, ele nasce sempre de revisitar o que eu realmente quero, qual é o meu desejo. O desejo é ser mais luz, fazer o bem e ajudar pessoas. Então, eu permaneço nesse movimento. Né? Ele não fica errático e confuso. Porque o meu desejo é um desejo examinado. Eu decidi o que desejar. Eu desejo ser da luz. Então, vamos lá. Que bacana. Sati, eu quero pegar um ganchinho que você falou aí em relação aos ventos, né? Que vão levando aí o barquinho. E a gente ouviu um podcast seu, você falando justamente sobre a questão das emoções, né? Que a energia das emoções, elas podem ali transmutar e se transformar em boas energias, em boas ações, para que você transforme em coisas boas, né? De repente, aquela emoção que veio, aquela emoção ruim, né? Da raiva, aquele medo que você sentiu. Vou fazer um link aqui, a questão do medo de fazer um movimento, por exemplo, né? Então, a gente sabe que nós somos as nossas emoções, de fato. Como que a gente pode, de fato, transformar essas emoções de medo, de tristeza, de raiva, em coisas boas para que a gente possa, de fato, velejar melhor? O velejar sempre tem algo de fluir, né, Rafaela? O velejar não é uma coisa de solavancos, ou não é para ser. E é essa imagem que a gente quer trazer mesmo. E o vento, quem sopra é Deus, é o universo, chame como quiser. Mas você tem todo o direito de posicionar a vela ou de ficar lá remando à toa. Cada um de nós pode observar que os animais também têm emoções. Eles têm medo, eles têm raiva, eles têm inveja, né? Vai um cachorro e pega o osso do outro. Nós somos almas humanas que habitamos num corpo de origem animal. E tem certas coisas que a gente tem que são relacionadas, inclusive, aos chakras, aos centros de energia subhumanos. O medo já não é uma característica estritamente humana. Nós temos porque o nosso corpo é de origem animal.
Era pra gente, ou seja, em resumo, era pra gente já não estar mais nessa, de medo, de raiva, de inveja. Mas a gente, por não ter feito de maneira plena o nosso potencial humano, a nossa etapa anterior, a nossa etapa de que a gente está nesse corpo animal, ainda pega muito na gente. O cachorrinho tem medo, a gente tem medo. O gato tem medo, a gente tem medo. A maneira de lidar com isso é entender que essas emoções têm uma origem quase visceral. Se você olhar no cérebro, neurologicamente, elas ficam nas partes mais antigas do cérebro. Antigas evolutivamente. Evolutivamente. E aí você entende essas partes do seu cérebro quase como um mecanismo de sobrevivência que quando você chegou na casa estava lá instalado o sistema de alarme. Não é um sistema assim super bom, às vezes ele apita muito alto, mas é um sistema de alarme. E o que esse sistema de alarme faz? Como ele não é muito bom, mas ele ainda é um sistema de alarme, você tem que decidir como agir a partir dele. Vou te explicar. Todo medo é um pedido de cautela. Então você está lá, apita o alarme. Medo, 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 medo. Se você não entendeu que você habita nesse corpo, como você é uma alma que habita no corpo, e portanto, o corpo é quase como a sua casa, que tem um sistema de alarme embutido. Se você não entendeu, você vai falar, eu tô com medo, socorro, pânico, paralisia. É muito normal o medo trazer paralisia, tanto no físico quanto na vida. Entretanto, se você entende o medo como um pedido de cautela, a sugestão é fazer o seguinte, olha gente, respira fundo. Respirar sempre faz as emoções perderem força. Respirar fundo, tira a força das emoções que arriscavam-se a te dominar. Então você respira fundo um pouquinho, aí você fala, medo, qual é a tua mensagem? E o medo vai falar assim, nossa, se eu fizer esse movimento eu vou ter um estiramento terrível. Ou, se eu der um passo eu caio no precipício. E aí você que tem que decidir se aquele alarme tocou com razão ou sem razão. Porque todo medo é um pedido de cautela. E em geral o que a gente vai fazer é algo misto, é falar assim, querido medo, obrigado por me lembrar que eu tenho que ter cautela, então eu vou fazer assim. Eu vou me esticar, mas dentro de um limite, com a ajuda de uma profissional e eu estou num lugar seguro. Tá bom assim? Tá bom assim. Pronto. E aí se o medo continuar, o problema é dele. Porque assim que você estabelece cautela, ele perde força. Então todo medo é um pedido de cautela. Toda raiva é um pedido de atitude. Você quer agir para que algo seja mudado. Alguém fez algo errado, você tem raiva porque você está louco para agir e não sabe como. Então você para, fala, raiva, você veio aqui para me avisar que é necessário agir. Agradeço. Eu vou identificar a melhor ação. E essa melhor ação pode ser ficar em silêncio, pode ser chamar a polícia, pode ser falar com a pessoa depois, quando você já está calmo, planejar o que conversar. O que você não pode fazer é deixar de decidir uma ação. Porque aí a raiva vai te fazer mal, você vai ficar doente. Toda raiva é um pedido de ação. Toda mágoa é um pedido de reavaliação. Ficou magoado com alguém, com a situação? É porque você não tinha entendido algum componente. Ou você não entendeu quem aquela pessoa realmente é. Ou você não entendeu a sua expectativa. Ou você não entendeu o contexto. Ou você não entendeu o seu karma naquele momento. Reavaliação. Toda mágoa é um pedido de reavaliação. Então, quando a gente começa a olhar esses sentimentos vários como um pedido de fazer algo, mas quem decide fazer é a consciência. Você não pode ser arrastado por isso. Aí a vida vai ficando uma vida deliberada. Você decide fazer, né? E é diferente. E você falou, Sati, nesse sistema de alarme, né, de cautela, e você terminou falando sobre a nossa consciência. Nós temos a consciência de tomar a decisão, faz parte da nossa consciência. Como é que essa cautela, nós poderíamos chamar do ego, agindo, tentando dominar uma situação, eu não sei, talvez, se posso estar errado, né? A gente poderia entender isso como o ego querendo dominar, dizendo, não faça isso, não faça aquilo, aqui você vai passar vergonha, aqui você vai entrar e aqui nós vamos brigar. Como é que a gente pode, e a gente sabe
e a gente já ouviu até muitas vezes você falar sobre isso, muitas vezes a gente pensa que o ego é algo muito ruim, que ele tá aqui, o ego é o egoísta, né? Então ele tá aqui, ele é ruim. O ego é tão ruim assim? Como é que a gente pode equilibrar esse ego e essa consciência? Como é que as duas podem entrar numa harmonia? Porque a gente sabe que a gente passa o tempo todo tentando entrar em homeostase. A gente nunca está equilibrado, a gente sempre está numa balança, e essa balança está sempre pendendo para um lado ou para o outro. Né? Como é que a gente faz para tentar achar uma harmonia nessa balança que nunca está equilibrada? Eu acho que um dos segredos, Armando, é a gente pensar muito num piloto assim, de automóvel, de Fórmula 1, piloto de avião. O piloto tem que ter muita clareza de estar harmonizado com o veículo, mas ele não é o veículo. Ele tem que entender que ele não é o veículo, né? Porque aí ele pilota melhor, inclusive. Então, você não vai ver um piloto de Fórmula 1 descer e falar assim, nossa, eu estava com problema no... O meu óleo estava vazando. Não, o óleo do seu carro estava vazando. O seu óleo está ótimo. Quando você identifica que você não é o carro, você subitamente, parece milagre, você lembra que a direção está na sua mão. Se você esquece que você não é o carro, você fala assim, nossa, esse carro está me levando para onde? Né? As circunstâncias, o meu ego, a minha vida, me sinto vítima, me sinto arrastado. Então, identificar que você tem várias partes suas que não são o seu centro, não são a sua essência. Então, eu tenho memórias, eu tenho ideias, eu tenho medos, eu tenho um monte de coisas que não são o centro de mim. Elas estão comigo como a gente leva bagagem. Se eu parar na alfândega, alguém abrir minha mala, eles vão perguntar, essas roupas são você? Ninguém pergunta isso, elas falam, essas roupas são suas. Então, o seu medo não é você, ele é seu. Sua raiva, seu ego. Então, o primeiro passo para você dominar o ego é você lembrar, eu não sou isso. Não sou isso. Então, eu vou te dar um exemplo. Vamos dizer que antes da live de hoje, como é muito possível, tem aparecido aí na cabeça de vocês o ego falando, ah lá, gente, live com um monge, não pode falar besteira. Se vem esse pensamento, o que está acontecendo? É o nosso querido ego que não quer que a gente passe vergonha. Porque o ego está sempre a seu favor. Mas ele é muito limitado. Ele é muito tacanho. Se dependesse dele, ele cancelava a live. Por medo de passar vergonha. Ou ele ia manter a live como um momento de glória e vaidade. Ele vai distorcer qualquer coisa, ou para mais ou para menos. Então, o ego não é ruim. O ego, gente, é o veículo. Ele é o mecanismo da alma estar na matéria. Ele inclui as emoções, ele inclui o corpo, ele inclui o seu histórico, ele inclui suas preferências, ele inclui as suas tendências, ele inclui o seu intelecto. O ego é o conjunto de coisas que a gente usa para estar aqui vivo. Então é muito útil, é muito útil. Quando eu preciso pegar um avião, eu não falo para mim, alma do Sati, vai pegar um avião. Ela não sabe nem onde é o aeroporto. Enfim, eu preciso de uma mente intelectual, eu preciso de uma parte minha que tem medo de esquecer o passaporte. Eu vou transformar em cautela. Atenção, cautela, pegou o passaporte? Peguei. Pegou mesmo? Peguei, olha de novo. Eu transformo em cautela. Então, é como se o ego fosse um carro que, se a alma esquece que ela é o piloto, o carro vai para lugares absurdos. O carro entra na vaidade desenfreada, no medo, na raiva, no separatismo, na xenofobia, na agressividade, no desespero. Quando a alma lembra que ela que está com as mãos no volante, ela vai gradativamente mudando. Mas o primeiro passo é sempre ela lembrar, opa, o ego está com problemas, eu não. Isso acontece muito com a gente no caminho espiritual, que às vezes eu falo assim, ai, estou sentindo um medo desgraçado. O problema é dele, do meu medo. Eu vou assim mesmo. E aí você vai. Se der porque medo, você desplugou. Vai com medo mesmo. Desplugou do medo. Então, um dia eu derrubei o meu iPad, ele caiu no meu dedão do pé, quebrou o iPad, não quebrou o dedão. Veio uma raiva, gente. Tipo assim, quem que deixou essa sacola aberta para cair o iPad? O Satyanata deixou a sacola aberta. Mas veio uma raiva.
Veio medo, veio raiva. E aí, por causa do treinamento de monge, eu olhei aquela raiva e falei, gente, tem uma raiva enorme aqui, meu Deus, socorro, o que eu faço com isso? E aí, quando eu identifiquei que a raiva era uma coisa, a raiva não era eu, ela fica mais fácil de manusear. Então, cuidado, gente, não sejam arrastados por coisas. Coisas. Certas emoções são coisas. A gente não é nada disso. Muito bom. Eu tô lembrando da história que você contou, que você falou assim, não esquece de pegar o passaporte. Eu ia falar assim, não esquece de olhar o horário do voo. Para não trocar o horário do voo. Já passei por tudo isso. Né? Ô, Sati, conta pra gente aqui um pouquinho. Qual foi a sua experiência de movimento quando criança e hoje? Olha que interessante, gente. Eu vou começar contando uma frase que um mestre, um dos meus mestres me disse. Olha que interessante. Ele estava observando uma pessoa fazer yoga e ele disse assim: a pessoa está achando que ela vai ter flexibilidade motora, física, fazendo esses asanas, essas posturas. Essa pessoa, o máximo que ela vai fazer é alongar um pouco os músculos para impressionar a si mesma e aos outros. Mas ela não vai conseguir ter harmonia porque o coração dela está fechado. E a flexibilidade mais verdadeira vem de você deixar o seu coração se relacionar com a vida. Porque aí os músculos vão naturalmente se distensionando. Caso contrário, é um alongamento forçado. Se você não aceita a vida no seu coração, todo alongamento será forçado. Isso me impactou profundamente. Profundamente. Eu nunca achei que o movimento e a flexibilidade tivessem a ver com quanto você se ressente da vida ou quanto você a aceita como o vento das suas velas. Eu fui uma criança numa infância bem difícil, Rafaela. Nunca me faltou assim comida, mas me faltou paz. E os adultos ao meu redor estavam tentando fazer o melhor deles. Mas sabe aquilo que eu falei da inconstância e da incoerência? Então, estava cheio. Então, a minha relação com o movimento quando eu era criança foi mínima. Eu era recluso, gordinho e grudado nos livros. Esportes me incomodavam profundamente. Aí, chegando na adolescência, eu entrei numa fase muito melhor da vida, com a ajuda de certos incentivos, assim, sai do casulo, né? Eu sou muito grato por esses incentivos. E aí eu fui descobrindo, ao mesmo tempo, que a abertura das possibilidades também resultava em novos desejos, em novos movimentos, inclusive no meu corpo. E aí eu aprendi a correr. Eu ainda sou péssimo de esportes competitivos, péssimo. Assim, a bolinha vem vindo, eu quero deixar ela lá, coitado. Deixa a bola aí. Passa a bolinha. Sabe aquela teoria de que tem o jogo de futebol? Eu já joguei, é gostoso. Mas aquela teoria de que tá todo mundo correndo atrás de uma bola, era melhor dar 22 bolas, uma para cada um, vamos para casa. Pra que essa briga? Mas os esportes não competitivos eu aprendi. Então, correr, nadar, alongar, isso tudo eu desenvolvi grande prazer com isso. Principalmente fazer trilha e escalada. Eu adoro subir montanha. Adoro subir montanha. E meditar lá no alto. Então, minha relação com o movimento, já estamos chegando em algo que eu acho que você quer trazer para quem nos ouve, né? O meu movimento era tolhido quando criança. Eu era uma criança amarrada. O meu movimento também era amarrado. Depois que eu me desamarrei, fui desamarrado com a ajuda de outros, eu redescobri a possibilidade de movimento. E fica muito dentro de mim isso que esse mestre me disse. Quanto que você aceita a vida fluindo no seu peito, vai ser quanto você vai fluir nos seus braços e nas suas pernas. É muito ligado. Demais isso, eu tô até arrepiada. Isso, Sati, é impressionante. Eu tô aqui, eu entrei em flow aqui agora. A gente escuta muita gente falando, o meu movimento ele era tolhido quando eu era criança e eu sou assim, e por isso eu sou assim hoje. E na verdade tudo a gente sabe que é uma escolha, né? Não é porque você não teve oportunidade quando criança, se você não teve essa cultura
do movimento, né, quando criança, necessariamente você não precisa ser assim quando adulto, Ah, mas eu posso né? te contar É uma coisa, Rafael? enxergar isso. É muito verdade. Mas eu vou te contar um segredo de monge. Algo que eu nunca falei em live nenhuma, inclusive, para vocês dois. Certas cicatrizes antigas, elas se tornam muito parte de quem a pessoa acha que ela é, muito próximas da identidade. E aí, uma das coisas mais potentes para a pessoa conseguir se livrar daquela cicatriz psíquica, né, no inconsciente, é você oferecer secretamente, não pode falar, silenciosamente, você oferece uma vibração contrária perto dela. Então chega uma pessoa que foi muito ferida pela falta de aceitação, você não precisa dizer que você está aceitando, mas tem uma vibração de aceitação. Aí tem outra que achava que não tinha valor nenhum. Você dá uma vibração de valorização. A sua vibração como terapeuta, vocês dois, vai tirar a força daquela cicatriz para a pessoa conseguir vencer. Aquilo vai descolar igual rótulo de copo de requeijão. Lembra que tinha rótulo? A gente põe na água e saía. Mas precisa dessa água, precisa dessa energia que é secreta, você não pode falar porque vai entrar nos processos mentais e de defesa da pessoa. Mas Sim. a hora que você tem em você uma vibração contrária e oposta ao que causou a ferida, a pessoa se torna muito mais viabilizada em se livrar daquele machucado. Tati, nós temos muitas histórias de pessoas que têm medo de se movimentar por preconceito, porque foram tolhidas na infância, porque foram julgadas, né? Então, quando elas vêm, elas dizem, eu não consigo fazer, eu não consigo aderir ao movimento, à atividade. Já ouvi histórias de pessoas que disseram assim para mim, nossa, você foi a primeira pessoa o primeiro profissional que me atendeu e não me olhou com julgamento. E aí a gente fica pensando, nossa, o que aconteceu na vida dessa pessoa, né? Então, isso que você falou é muito verdadeiro mesmo. Nós dois, eu principalmente, algumas vezes a gente olha algum movimento e diz assim, eu acho que não vai dar. Porque a gente também tem as nossas histórias, os nossos medos, né, os nossos receios em relação ao movimento. E é o que eu falo muito, assim, as pessoas, eu não consigo, é ruim de fazer, eu não consigo fazer isso, eu vou desistir de fazer. E eu digo, nossa, se permita, respira e se permita fazer da melhor maneira que você puder. Aí é o que eu sempre falo, assim, o teu movimento é a tua forma de se expressar. Se expressa. Se permita se expressar da maneira que você pode hoje. Amanhã você pode talvez estar se expressando melhor, porque você se expressou hoje também. Você vai se permitindo, né, se movimentar melhor e se libertar dessas presilhas, né, dessas prisões, né, que a gente tem na mente da gente. E falando nisso, Sati, como você acha que a meditação pode fazer esse bem para as pessoas se libertarem dessas prisões, desses medos, desses receios, através da meditação? Eu vou fazer uma coisa aqui, Armando. Vou responder duas perguntas de uma vez só. Por quê? Porque você estava falando, e a gente está aqui analisando isso tão bonito, né, de que dentro do campo de energia de vocês, o que a gente chama de aura, próximo de vocês, se vocês vibram algo que ajuda a pessoa a vencer os próprios desafios, ela tem muito mais possibilidade de fazer. E aí você está me perguntando isso da meditação, mas eu vou unir essa resposta com algo que eu queria falar. A gente acha que a energia fica na gente só assim, sei lá, os pensamentos da cabeça, mas a energia se espalha pelo corpo. E se a gente soubesse ver, às vezes a gente ia olhar uma coxa que está tensa e a gente ia falar qual foi o pensamento que deixou essa coxa tensa, hein? O que você achou que não ia dar? Para onde você não queria ir? São coisas, são energias que vão ficando espalhadas pelo corpo da gente. Ao realizar o movimento, certas energias vão embora. Então a cura que vocês conseguem
levar uma pessoa a encontrar a própria cura com um movimento, o que acontece no físico altera o energético, e o que acontece no energético muda o físico. Então, quando vocês fazem a pessoa abrir o peito, o coração dela tem chance de se abrir para, de repente, uma raiva e um rancor muito antigos. É uma chance, ela que vai saber. Mas a energia tem um terremotozinho ali e ela pode sair. E, similarmente, com a meditação, ela é um mergulho no que existe de mais verdadeiro da gente. É o seu momento mais particular, é você com você. E ao meditar, primeiro que você faz aquela mágica que eu falei, você lembra, você descobre que é você que está pilotando a sua vida. E aí você se sente menos vítima, e aí você se sente mais capaz. Porque de repente você vê e fala, nossa, eu existo, eu tenho força, eu tinha esquecido de mim. Eu estava aqui gritando, socorro, quem está dirigindo o carro? Sou eu que estou dirigindo o carro. Quem é esse motorista para ver? Joe, sou eu. Então, a meditação te permite entrar em contato com essa parte sua maior. Aí você tem uma segunda bênção, que você percebe o que não é seu. Você fala, nossa, essa insegurança não tem nada a ver comigo. Eu adquiri por causa daquele lugar que eu trabalhei, ou porque um dia tal pessoa disse que eu não era capaz. Quanto mais você se aproxima do seu âmago, do seu centro, mais vai ficando óbvio que tem coisas em nós que são penduricalhos, muitos deles mal-vindos. E o centro tem um potencial excelente. Então, quando você chega nesse seu centro, e você fica lá um momentinho, 1 minuto, 2 minutos, meia hora, a sua vibração, gente, se eleva. Lembra que eu falei que o movimento vai tirar algumas energias que não tem nada a ver? Quando você está lá na sua verdade, alcançou sua alma, um silêncio profundo, uma comunhão de amor com o que é divino, tão bonita. Conforme você vai voltando, tem alguns problemas que você tinha que você não vai ter que resolver. Porque a energia da sua alma foi acessada e tem outras energias que são expulsas quando você faz isso. Certos conceitos são expulsos quando você faz isso. É a mesma coisa que você ferver a água e depois você fala, cadê a pedra de gelo que eu tinha posto na água? Pois é, não tem mais. Você ferveu a água, agora aquele gelo foi embora. Então o movimento, ele purga energias que estavam aprisionadas. Mas a meditação é outra maneira de você, trazendo aquilo que é verdadeiro, expulsar o que é ilusório, que é temporário e que não tem a ver com a sua essência. Respira. Uau. É. Eita! Sati, eu queria te pedir. Calma, Armando, respira, meu filho. Respira. Estou respirando. Eu queria pedir a você que entregasse pra gente uma experiência de 3, 5 minutinhos de uma prática de respiratória, uma prática de meditação. Pode ser? Meditação. Deixa eu pegar o meu sino aqui do lado, posso? Claro, só um segundo. Claro. Esse sino é sensacional. Esse sino é maravilhoso. É demais. Sininho, meu amigo, ele ajuda a gente a se reconcentrar. O sino, ele vai te ajudar a manter o foco. O sino, dizem, Rafaela, que ele existe nas várias camadas das várias dimensões. Então ele é ouvido aqui na matéria, ele é ouvido no seu campo emocional, ele é ouvido no plano mental, ele é ouvido no campo da alma. E aí quando ele toca, a nossa mente que estava indo para algum outro lugar, a gente estava distraindo, de repente... Aí fala assim... Ah, é verdade, né? Estou meditando. E junto. Vamos lá? Vamos lá. Gente, a gente vai fazer uma por favor. mini meditação aqui, muito breve. Tá bom. Certo. Lembrando, para meditar, você tem que estar confortável. Não adianta estar numa postura artificial. Mas, tente puxar os ombros para trás, sentar bem reto. Porque se os ombros estiverem para frente, você vai ficar desconfortável depois de alguns momentos. Puxa os ombros para trás. Tente se colocar de maneira reta.
E quando parecer que você está desconfortável, agora faz assim. Dá um suspiro que puxa os ombros para cima. E solta, se ajeita. Ombros para trás, dá um suspiro, solta. A gente vai meditar. Então, antes de mais nada, procure manter a consciência, a atenção, que é o centro da consciência, nesse instante. Qualquer pensamento que for sobre o que vai acontecer depois, opa, 1, 2, 3, volte para agora. Cada pensamento que aparecer, se ele for sobre o futuro, volte para agora. Se ele for sobre o passado, volte para agora. E mais um suspiro, agora sentindo o ar como um presente que mantém você vivo. Inspire o ar, sentindo que ele vem das árvores. O ar puro que ajuda a gente a se manter vivo. Solte o ar. E de olhos fechados, vá percorrendo seu corpo mentalmente, com a sua atenção, simples atenção. Sinta os seus pés e relaxe os pés. Sinta as pernas. Agradeça o quanto que as pernas te levam para vários lugares e relaxe as suas pernas. E assim vai relaxando quadris, abdômen, costas. Quanto mais você relaxa, mais você se liberta das energias aprisionadas que cerceavam o seu movimento. E se movimentar é expressar a sua alma, expressar a sua verdade nessa terra. Sinta a liberdade nos ombros, nas mãos. Relaxe os dedos das mãos. Inspire o ar como sendo o ar a coisa mais importante do mundo. Sente o ar entrar, trazendo vida. A vida fica em você e o ar sai vazio. Inspire o ar preenche você de vida. E solte o ar, a vida fica em você. E agora você começa a perceber algo mágico, extraordinário. A sua própria presença. Sinta a sua presença. Você não é o corpo, você mora dentro do corpo. Sinta a energia dentro do corpo. Isso é você. A energia da consciência e da atenção. Respire. E se algum pensamento tentar vir, lembre. Se ele for do futuro, não aceite. Se ele for do passado, não aceite. E se ele for do agora, deixe ele para lá. Mergulhe no sentir. Pare de pensar. Sinta o corpo. Sinta a energia. Sinta a respiração. E sinta a sua presença. E sentindo a sua presença, apenas ouça o som da vibração da minha voz. Mergulhado dentro de você. Torne a respiração mais lenta na expiração. O ar entra, mas ele sai bem mais devagar do que entrou. O ar entra e ele sai bem mais lentamente do que ele entrou.
procure ir em busca da liberdade. A sensação de liberdade, de ser amada, de ser amado. A sensação da alma que sabe o que você veio fazer nessa terra. Como um navegador que se guia pelas estrelas, vai em busca dessa sensação. A liberdade, a consciência. Saber-se amada, saber-se amado. A coerência interior. Permaneça nessa energia. Sinta o silêncio, ele não é vazio, ele é pleno de você. Sinta você no meio do silêncio. Uma versão maior de você, mais pura, plena e liberta. Inspire o ar e solte. E quase como se você contasse para sua mente, explique para ela: eu sou isso. Eu sou essa paz. Eu sou isso. Eu sou essa coragem. Eu sou isso. Eu sou essa força que eu sinto em mim neste momento. Eu sou isso. A paz que reina em mim. Eu sou a consciência. Eu sou isso. Eu sou isso. E eu serei isso ao longo do dia, do mês, da vida. Eu sou isso. E é isso que eu vou ser. Eu sou isso. Respire e vá fazendo suavemente o caminho inverso, voltando a sentir o corpo, mexendo os dedos das mãos. Mantenha a consciência. Eu sou isso. E vá voltando para efetivamente ser aquilo que você é. Eu sou isso. Vá voltando. Mexa devagar o corpo, suavemente. Vá voltando até você abrir os olhos. Namastê. Bem-vindos. Nossa. Veja, às vezes a gente... Algo tão pequeno pode ser um momento de transformação, né, gente? É. Então a gente pode decidir, olha, eu nunca mais vou ser igual. Eu vou ser um pouquinho melhor depois dessa live. Mas só essa decisão já tem um impacto gigantesco. Eu sou isso. É verdade. É verdade. Ah, eu... Todo mundo fez aí, gente? Tá todo mundo tão fez. caladinho. Eu vou dizer que foi maravilhoso. Maravilhoso. Eu te ouço todos os dias nas minhas meditações, né, Sati? O Sati, ele tem um aplicativo do Vivo Meditação, né, Sati? Isso. Tem várias meditações lá e eu faço elas todos os dias. Ao vivo é o que eu falei hoje, a gente conversar ao vivo, ela tem uma energia maravilhosa, maravilhosa. Nossa. Rafa, quer fazer a pergunta? Vamos lá. Enquanto eu vou voltando, deixa eu voltar um pouco mais. Bom, pessoal. Ai, que bom, gente, que bom que vocês estão gostando. Sabe, a gente vem, como a gente conversou um pouquinho ontem, né? Nós fizemos ontem uma pequena reunião para a gente até se conhecer, né? Antes da live. E como a gente conversou ontem, eu e a Armanda, a gente vem nesse projeto do Movimento Traz Felicidade justamente para se aproximar cada vez mais das pessoas de uma forma
humanizada e entregar o movimento de modo que essas pessoas deixem as cicatrizes dela de lado, para que possam se entregar ao movimento do corpo, da vida, da alma. E a gente tem uma perguntinha surpresa para os nossos convidados. E a gente gostaria de saber de você, se o movimento, para você, ele traz felicidade. Para mim, essa pergunta? Sim? Isso. O filósofo Nietzsche falou que ele não acreditaria num Deus que não soubesse dançar. Então, embora eu, Sati, seja ruim de dança, movimento como uma expressão do fluir de tudo é essencial. Porque, como a gente bem sabe, certas coisas são absolutamente permanentes até mudar. É verdade. E algumas coisas são permanentes por meio segundo, outras pareciam permanentes por um dia, e outras coisas são permanentes por uma vida. Mas tudo muda. E para mim, movimento é uma expressão inevitável, por causa da transitoriedade. Existe a impermanência. Então, em resumo, tudo vai mudar. Mas cada movimento é uma oportunidade para mim. Porque se eu estiver em conexão com a minha essência, nessa dança divina, o novo movimento poderá ser harmônico, maior, mais libertador, de maior amplitude. Então, já que é inevitável que mudanças e movimentos vão acontecer, eu quero ser um participante que vai, nesses movimentos, criar um mundo melhor. Em mim e no que está ao redor. Então, movimento é inevitável. Já que é inevitável, se eu fizer munido do meu melhor, pleno de mim, embebido na alma, esse movimento vai ter outra qualidade. Então, o movimento vai acontecer. Que ele aconteça guiado pela minha alma. Essa é a minha resposta. Ó, que demais. Ô, Sati, que legal mesmo. Sati, eu posso, Rafa? Pode, ou deve. Sati, eu criei um hábito de, aos finais das lives, na hora do meu agradecimento, trazer uma reflexão. Claro. Algo que faça sentido, né? Para mim, que faça sentido dentro do que nós conversamos. E antes disso, eu quero dizer que o que eu e a Rafa fazemos, a gente faz porque a gente entende que isso que tem um significado para nós, e a gente quer levar esse significado para as pessoas, significado de bem-estar, de saúde, de se sentir bem, de poder, através do que nós fazemos, que é através do movimento, poder se expressar melhor para o mundo. E eu, em cima do que nós falamos, da consciência, do fluir, eu tenho uma breve folha para ler aqui de reflexão, me desculpem. Eu tentei sintetizar o máximo que eu pude. Mas essa reflexão, rapidinho, essa reflexão, na verdade, é uma das tuas meditações, mas que ela veio para mim num momento de mudança, de momento que eu estava de dor. Né? E que ela foi para mim uma forma de transmutar aquela dor e levar para o movimento. Né? E diz assim, coloque a sua atenção no momento presente, esqueça o passado, esqueça a ansiedade do futuro. Sinta seu corpo e esteja aqui e agora. Aceite que o mundo é movimento e que você faz parte dele. Entregue-se ao movimento. Aceite que há um fluxo e um fluir em tudo o que existe. Nada é permanente, nada é para sempre. Aceite o fluxo em você. Aceite o fluxo da vida. A paz vem quando você se entrega e aceita que nada é permanente. Que algo vem e algo vai. Sinta a beleza do fluir, a grandeza do movimento. Permita e sinta o fluxo das energias em você, com amorosidade, com leveza. No seu silêncio interior. Deixe fluir. Eu resumi, Sati, a tua meditação, aceite o fluxo. E essa meditação me veio num momento de mudança. Diz assim, aceite o fluxo, aceite que a vida continua e siga o seu caminho. A meditação fala da correnteza do rio, né? Siga como se fosse uma correnteza de um rio
né? E siga o seu caminho e siga em frente. Então, eu quero te agradecer, fechando a minha parte, né? Te agradecer por estar aqui conosco hoje, por ter aceitado o nosso convite. Para mim faz muito significado, é muito significante que você esteja aqui, né? Para minha trajetória no último ano, que foi de muita transformação. E eu fico feliz toda vez que eu posso falar de ti para as pessoas. E eu acho que os meus alunos, teve um momento da minha vida que os meus alunos devem ter ficado cansados. Porque eu dizia assim, gente, assistam, ouçam, por favor. E para as pessoas, e a Rafa foi uma pessoa que eu disse, Rafa, acho que eu tô pegando nesse ponto. Tem um monte de a gente Rafa que eu é uma falei, dessas pessoas. Você precisa ouvir o Satyanata. E a Rafa foi uma dessas pessoas que eu disse assim, Rafa, nós vamos fazer a maratona, vamos, nós precisamos convidar o Satyanata. Eu vou convidar ele. E a Rafa, quem é o Satyanata? Eu disse, eu vou te mostrar. Então isso me faz muito bem, é aquilo que me faz bem eu poder transmitir para que faça bem para os outros também, através das suas palavras. Então eu quero te agradecer imensamente. Gratidão. Eu me sinto muito privilegiado, gente, muito privilegiado. E aí depois, claro, Rafa. Mas eu só quero dizer que aquela máxima, aquela frase antiga de São Francisco de Assis, é sempre melhor dar do que receber. Eu sempre termino uma live que foi bonita, me sentindo certamente imensamente bem, porque eu recebi gratidão. O que seria de um professor de meditação se ele não ensinasse os outros a meditar? Então, quando você lê esse resumo que você fez, Armando, eu penso assim, nossa, o que eu estou fazendo está funcionando. Que bom. É muito gratificante. Sati, ontem na nossa conversa, quando nós terminamos, eu e a Rafaela conversamos depois e a gente falou a mesma frase que você acabou de dizer. O que nós fazemos está valendo alguma coisa, tem algum sentido. Certamente. Diga, Rafa, você ia dizer algo? Não, eu ia te pedir para fechar, para você dar a sua palavra final. Eu acho que eu digo o seguinte para as pessoas. A gente entender o segredo do movimento é muito importante na nossa jornada. Porque a gente está tão acostumado com o mundo material que a gente acha que movimento é uma coisa dolorida, que tem que ser puxada, ou perigosa. A gente sempre associa movimento com esforço. Mas o esforço, gente, e essa coisa árdua, ele vai acontecer enquanto a gente ainda está aprendendo a se colocar em harmonia com algo maior. A hora que a gente pega um vento maior nas velas, e esse vento maior é você com você, a sua alma, a sua verdade. Quando você jogar fora as suas maiores incoerências, e tem que jogar todo dia, eu ainda estou trabalhando nas minhas, o movimento, ele passa a ser um convite a você exercer a luz que você tem. Porque, olha, o sol pode ser estático, mas o tempo todo os raios dele estão se movimentando. Então é isso, gente. O movimento deixa de ser um esforço, ele passa a ser uma oportunidade de expressão da sua luz. E é isso que eu desejo para todos. Bom, eu vou tentar fechar, né, gente? Caramba. Bom, primeiro agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, né, que doaram um pouco do tempo de vocês aí para nos ouvir, para ouvir o Sati. Agradecer ao Sati imensamente. Sati, a gente acha que não tem nem palavras para... Nossa, não. Né? E dizer, está gente, transbordando. Que é bom a gente pensar sempre, né, o que a gente meio que colocou aí nas redes sociais aí ao longo da semana. Não precisa ser monge para meditar um pouquinho todo dia, para se conectar com o seu eu. Não precisa de ser atleta ou um profissional de educação física para se conectar com o movimento. A gente precisa se dar essa oportunidade, porque o movimento ele é saúde, né? A gente não está buscando performance, não estamos buscando mostrar para o outro que somos melhores. Não, a gente quer sempre mostrar para a gente o nosso melhor.
né? E eu tenho certeza que o movimento ele entrega muita coisa que a gente pode, né, de fato, tirar da nossa vida e, e transformar isso tudo numa energia boa, né? Então, gente, muito obrigada por tudo, por Gratidão, estarem aqui. Eu Tati. estou um pouco sem palavras, eu estou um pouco sem saber até como fechar. Não tem que dizer Mas, nada. Tati, nossa, foi muito bom te ouvir. Eu acho que o nosso propósito nessa última live da nossa segunda maratona, ele foi cumprido e foi cumprido com louvor. Parabéns a vocês. Estamos muito felizes por isso. É apenas Muito a realizado. sinceridade da intenção de vocês que me traria para cá. Então não existem coincidências. Eu agradeço imensamente cada pessoa que vocês ajudam, que ela se cure de tantas dores, e nenhuma dor é só aquela. As dores se coligam e a gente nem precisa saber o que está sendo curado. O ser humano está numa jornada de cura. Mas essa descoberta, ela pode acontecer de várias maneiras. E vocês estão participando de uma das estradas que levam a esse autoconhecimento. Então, parabéns. Um abraço a vocês. Um abraço, Tati. Muito obrigado. A todos que estão aí nos ouvindo, muito obrigado. Live vai ficar gravada, gente. Vai, gente, muito obrigado. Tati, muito obrigado. Rafa, Obrigada, muito obrigado. Amigos. Obrigado. Boa noite para todos. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Obrigado.